Olá! Nós vamos ter agora uma conversa sobre a saúde da mulher lésbica e bissexual. A Constituição Federal de 1988 garante que todos os brasileiros tenham acesso à saúde pública, mas essa parcela da população se queixa de restrições quando busca atendimento e orientações sobre sexo seguro e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, vamos ouvi-las e também comentar essa situação com a Patrícia Braz, médica de família ligada ao coletivo feminista Sexualidade e Saúde. Com a Carmita Ábido, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e também com a Rafaela Queiroz, a Rafusca, ativista social. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas. Essa conversa é especial, enfim, por conta da missão que ela tem de repente, esclarecer, tirar dúvidas de muitas brasileiras, mas também porque ela está cumprindo aqui uma missão, uma ideia que foi, enfim, trazida por estudantes universitários que participaram de uma edição do programa Geração Futura, aqui da Fundação Roberto Marinho. Um pessoal muito antenado, muito ligado e que tinha muitas dúvidas em relação a isso. Enfim, e trouxeram a proposta, a gente está com desafio dado, é desafio aceito, vamos conversar. Esse tema, Rafusca, ele está presente nas rodas de conversa das juventudes ou ainda está um pouco ali fechado? Na juventude, sim, ela é falada, né? Ela é mais falada em si, entre os grupos, né? Entre os meios que a juventude está inserida do que em própria escola, né? E familiares. Então, na juventude, sim. Mas a dificuldade vai também na procura da informação, né? Mas eles tendem a trocar certas demandas nos próprios grupos que aí frequentam. Legal. Você já é ligada a alguns movimentos, ajudou aí a criar a rede de jovens vivendo e convivendo com HIV e AIDS, também participou de um movimento, criação de um movimento feminista, para tratar também a questão das mulheres positivas, demanda das mulheres positivas. Enfim, isso não é novo, não é de hoje, né? A Rede de Jovem, ela veio desde 2008, 2009, se concretizou de fato, né? Então, como pessoa vivendo, né? Eu como jovem vivendo, tinha-se uma demanda sobre aquilo, né? No meu estado, Rio de Janeiro, era só o meu grupo no próprio hospital, né? Então, surgiu essa ideia de ter a troca entre os nossos, né? Aquela troca entre pares, né? Tirar dúvidas, né? Então, a gente precisava de um espaço nosso onde a gente pudesse falar e tirar dúvidas do que a gente realmente queria, porque o diálogo com o médico, né? Com o próprio serviço de saúde é difícil, né? Então, a gente cria esses espaços onde a gente pode estar ali aberto, né? E fazer perguntas sem nenhum tipo de tabu, crítica, né? E outras coisas. Carmita, as mulheres lésbicas e bissexuais, elas estão predispostas a determinadas doenças? Elas precisam de atenção ginecológica especial, por exemplo? Então, lá no Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria em São Paulo, do Hospital das Clínicas, que eu coordeno, nós recebemos essas mulheres e avaliamos, então, que a maioria delas tem a saúde menos favorecida do que de uma mulher heterossexual, por conta de serem geralmente mais tabagistas, maior frequência de uso de cigarro, também bebem maior quantidade, mais vezes ao longo da semana e daí também a alimentação não cuidam tanto, diferente do homossexual masculino que, pelo contrário, tem um cuidado com a saúde até maior do que os homens heterossexuais. Consequentemente, essas três condições de tabaco, álcool e também a alimentação não balanceada leva à predisposição a doenças como diabetes, a obesidade, doenças cardiovasculares, isso sem falar também nas doenças sexualmente transmissíveis que muito acometem essas mulheres em função até da falta de informação de como elas podem ser transmitidas de mulher para mulher, né? E além disso, nós temos o dobro de depressão entre mulheres heterossexuais, bissexuais, quando comparado com mulheres da população em geral. Agora, Patrícia, esse descuido, entre aspas, ele vem muito pela falta de informação ou até da oferta adequada da saúde? Sim, a gente tem estudos mostrando isso, né? Que as mulheres elas acabam tendo uma barreira de acesso, né? Principalmente se a gente pegar a questão da consulta ginecológica, né? O ambiente, o profissional, tanto o médico quanto os outros profissionais de saúde, eles estão muito habituados a conduzir a consulta pressupondo que aquela mulher é heterossexual, né? E muitas vezes eles não acabam abrindo possibilidade dessa mulher trazer a questão da homossexualidade, né? E trazer
várias dúvidas que ela tem em relação ao seu cuidado com a saúde. Então, isso acaba sendo realmente uma barreira de acesso, né? Então, acho que tem essas questões que a Carmita traz e tem as questões também do próprio serviços de saúde que tem dificuldade em acolher essas mulheres, né? Tem estudos mostrando que em torno de 50% das mulheres, quando vão à consulta ginecológica, né, as mulheres lésbicas, elas não falam sobre a sua orientação sexual. E quando elas falam, em torno de 90% elas que trouxeram, né, a questão, não o profissional que perguntou e que abriu a possibilidade de ser falado, né? Então, isso é bastante marcante, né? Então, no coletivo feminista, onde eu atuo, a gente tem uma forma de abordar, né, que possibilita isso. Então, a primeira questão é se a mulher tem uma atividade sexual atual, né? Se ela afirma ter, a gente pergunta com homens, com mulheres ou com ambos, né? E isso já possibilita que ela traga as suas questões aí de orientação sexual, de práticas sexuais, né? Esse não trazer, não levar para o médico no consultório já tem tem uma carga aí um pouco já do preconceito, né, Rafusca? Tem sim, porque alguns profissionais, né, têm questões da sua religião, da sua crença, né, e acabam levando isso para dentro do serviço de saúde, né. Então, também impede de que essas mulheres lésbicas que já sofrem com a sociedade também sofram quando está no serviço de saúde. Então, elas acabam não falando ou até não indo, né? Que já impede a primeira coisa do acesso, né? Elas já têm esse medo de enfrentarem isso no serviço de saúde, então elas não procuram. Tendem a não procurar, tendem a perguntar a amigos, né? E só vão já quando alguma questão já está avançada, né? Como já está com uma IST avançada e elas tendem a procurar isso de forma tardia. Tanto que mulheres lésbicas têm mais predominância para ter câncer do colo do útero, né? Exato. O HPV. E isso traz um risco de vida, então, para a mulher. Sim. Elas têm uma saúde mais precária e isso que foi colocado aqui é muito importante que a gente atente para esse problema já na graduação, no ensino do aluno de medicina. Nós estamos trabalhando no sentido de que esse aluno saiba que existe no Brasil cerca de 5 a 6% de mulheres que são homo ou bissexuais e que esse contingente merece ser atendido com a mesma atenção e com essa prévia de ser perguntado se ele se essa pessoa é homo, hétero. E nem é a pergunta você é homo, hétero ou bissexual. A pergunta é, você faz sexo com homens, com mulheres, com homens e mulheres. E a partir daí, a própria pessoa se sente muito mais confortável de estar, então, falando a respeito da sua sexualidade e da sua vida de uma forma geral. Dá uma abertura incrível essa primeira fala do médico. E isso que nós estamos cada vez mais insistindo no ensino da graduação. Porque aí é que nós vamos formar profissionais com uma nova postura diante do paciente. Mas isso, enfim, a gente vai ter profissionais com uma nova postura aí a médio prazo, né? Enfim, agora, urgente, o que é urgente, né, Rafusca, acaba indo parar na internet, você diria, essas dúvidas que são mais frequentes das meninas. Você tem uma página no Facebook, a Florescer S2, falar de feminismo, HIV. O que chega até lá para você, o que você percebe ali nessa rede de questionamento? O grupo em si, a demanda da construção da Florescer justamente surgiu por não termos páginas que falassem de HIV, né, negritude e outras coisas mais. Então, a gente fez esse combo, né, vamos assim dizer, para falar sobre isso. E as grandes dúvidas que chegam é muita questão ligada à vivência do HIV em si, né, dos efeitos adversos das medicações, né, forma de prevenção. A gente já teve alguns casais lésbicos, né, de mulheres cis, que procuraram a página para entender sobre como se prevenir, porque não se tem uma forma de prevenção, né, que de fato seja para mulheres lésbicas cis. Né? A gente tem a camisinha aí vaginal e peniana, mas elas têm que ser adequadas, né, para o sexo seguro, né, das lésbicas. Então, elas tendem a procurar a página para tirar essas dúvidas, porque não encontram, né? E isso é arriscado? Uma informação errada, de repente? Não é o ideal, né? O ideal seria que essas mulheres conseguissem essas informações nos serviços de saúde. É lógico que as páginas, né, profissionais trazem um certo conforto porque você encontra seus pares ali. Sim, eu acho que é super importante, né? Mas os profissionais de saúde, a gente tem como obrigação isso, né? A gente está falhando se a gente não está conseguindo chegar nessa população, né? Olha só, a internet é sim uma ferramenta de livre expressão, de protesto, inclusive para esse público. Uma busca rápida pela rede, você acaba
encontrando palavras, visibilidade, lésbicas, bissexuais, você chega através dela dessas palavras a vários blogs, canais e também coletivos. No canal Marias do Brejo, no YouTube, as organizadoras Yasmin Falcão, que é design de moda, e a Mayara Cristina, enfermeira, elas postaram um vídeo que fala justamente sobre invisibilidade e má execução das políticas de saúde voltadas para as lésbicas e bi. Vamos assistir uma parte. Não são acolhidas. Falando como experiência própria, eu já sofri essas coisas. Eu já tive consultas mais aceleradas pelas pessoas saberem que eu sou lésbica. Já tive médicas falando que eu não precisava fazer certos exames. E em 2006, o dossiê de saúde das mulheres lésbicas comprovam isso. Eles têm dados que 40% das mulheres em consultas ginecológicas não contam que são lésbicas ou bissexuais. E das que contam, 28 revelam que, assim, elas tiveram uma consulta muito mais acelerada. E dessas 28, 17% conta que as médicas não quiseram passar exames porque não achavam importante, principalmente por essa falta de informação. E esses exames que não foram pedidos a 17% dessa pesquisa, provavelmente são quais? Exames para saber a detecção de infecções sexualmente transmissíveis. Nessa crença de que mulher com mulher não vai pegar nada e que não vai passar nada. Ou então, o exame Papa Nicolau, preventivo, que a gente não fez e está deixando de saber se uma pessoa pode ter câncer no colo do útero. E é um exame, gente, que é preconizado para todas as mulheres. Não é só para mulher hétero. E deve ter pedido uma mamografia, que também é um exame de rastreio para todas as mulheres em determinada idade. E a nossa... Essa questão que ela traz ali da crença de que mulher com mulher não pega, né, não transmite, não há uma transmissão ali de doenças. De onde vem essa crença? É uma estrutura, né? A questão do estrutura. machismo, né? Do patriarcado, que acha que, na verdade, eles nem acham que é um casal, né? Primeiramente, já não acham que é um casal. E acho que não acontece, né? O sexo, não há troca de fluidos, por exemplo. Então, são várias coisas que abarcam essa questão dessa visão de que não se transmite. É baixo, mas tem sim possibilidade de transmissão, desde que há troca de fluidos. Porque a impressão é que necessitaria da presença do sêmen, né, para estar transmitindo uma doença sexualmente transmissível, como, por exemplo, a AIDS. E, na verdade, são os fluidos, né, que podem fazer essa transmissão. E a mulher precisa saber disso, que ela também transmite, até numa relação hétero. Então, exatamente ela podendo ser transmissora na relação com o seu parceiro homem, também o será com uma outra mulher. E agora, foi muito bem colocado nesse vídeo que vocês trouxeram, a ideia de que a própria mulher, às vezes, ela não se apresenta como homossexual na consulta. E às vezes, essa é uma questão de autopreconceito. A gente precisa acabar com isso, a gente precisa, cada vez mais, deixar claro que é uma orientação sexual e que essa orientação não depende de escolha, mas sim de uma tendência própria e que todo mundo tem que respeitar, e especialmente a própria pessoa ter o autorrespeito e se apresentar de pronto para que ela seja atendida da melhor forma possível. E para que cada vez mais o profissional de saúde conviva com essa situação de uma forma mais natural. Tá ótimo. Olha, eu acho que a Mayara está conectada com a gente agora. Tudo bem? Acompanha o nosso papo? Olá, tô sim. Mayara, eu quero muito ouvir, enfim, a sua experiência do outro lado, né? Você como enfermeira, como servidora pública no município aqui do Rio de Janeiro, como é que você vê esse atendimento do lado de lá? Foi realmente isso que já foi dito na entrevista, né? A gente não teve esse aprendizado durante a faculdade, né? Não foi nos dados meios e artifícios para a gente saber lidar com o que está fora dessa caixinha. E a gente ainda tem um serviço que ele aborda só a pessoa, principalmente a mulher, naquela fase dela de reprodução, né? Você vê a mulher que vai lá para o pré-natal, você vê a mulher que vai para procurar um anticoncepcional, você vê a mulher que vai para a consulta do filho. E então, a mulher que foge, né, desse padrão, ela vê que não vai ser acolhida, né? Que ela não tem um lugar para esse atendimento. Ela acaba sem ter esse acesso, né? E quando ela vai, ela não é bem recebida, né? E ela não chega ainda ao ponto de, enfim, questionar os seus direitos, né? Tá faltando ela se conscientizar mais disso.
Sim, porque ela acaba não conhecendo, né? Como a gente foi até falado aí da questão, né, do câncer do colo do útero, por exemplo. Muita gente acha que, né, só tem contato com HPV quem transa com homem, né? E aí essa mulher lésbica, essa sapatão, essa bi, que só está transando com mulheres, acha que não é necessário fazer esse exame. Só que é um exame de rastreio que é preconizado para todas as mulheres, né? E aí ela acaba botando a vida dela em risco, né, de entrar em contato com essa doença e tudo mais, e não fazer essa prevenção, né? Bom, eu vou dar uma pausa na nossa conversa e trazer uma informação. Os primeiros estudos sobre homossexualidade feminina datam dos anos 1950, tendo como foco principal a investigação da etimologia lésbica. Aqui no Brasil, os primeiros grupos exclusivamente lésbicos foram formados nos anos 80 e o termo lésbica foi incluído no nome do movimento em 93. Cerca de 10 anos depois, só o governo federal lançou aí uma política nacional de saúde integral para a população LGBT. E aí, considerando que políticas públicas devem considerar diversidade, eu pergunto, enfim, para vocês aqui no estúdio, depois eu levo para a Mayara também, onde é que está a falha então? O governo já reconhece essa população, né? Mas na prática... Então, porque na verdade é aquilo, né? Ficar no papel, né? Vamos assim dizer, né? Não então, pegou. eles lançam, né? Lançam cartilha, lançam protocolos, mas fica facultativo aos profissionais de saúde. Então, o profissional que tem que ter, né, essa aptidão de ir lá, né? E ler sobre aquilo, né? Procurar saber, se informar e ver como que vai lidar com essa população. Então, a partir do momento que é facultativo, então faz quem quer. E aí, se a maioria não quer, a gente fica nessa dicotomia de que tem informação, mas e aí? Né? Até tem, mas como que isso vai ser colocado em prática? Né? Como que o profissional vai também saber lidar com essas pessoas? Então, o bloqueio não vou falar para não ser maltratado e aí conforme o diálogo é muito rápido, né? Como ela disse, se ela diz, ela é rápido, se ela não diz, o serviço de saúde também, o SUS está aí superlotado e também outras questões. A consulta ginecológica, por exemplo, demora de 5 a 6 meses para você conseguir uma consulta dentro do serviço de saúde público. Então, são várias questões, né, que vai muito que fica no papel e na prática a gente vê de outra forma. Querem acrescentar alguma coisa? Eu acho que é isso que você acabou dizendo, né? Já o SUS, de uma forma geral, deixa a gente numa situação de espera, né? O paciente SUS. E, além disso, a falta de informação. Nós sabemos que existem grupos que querem especialmente atender essa população, eles estão ativos, mas isso às vezes não é divulgado e a população que poderia estar se beneficiando acaba não tendo esse acesso. Então, vale a pena programas como o seu, que a gente está informando, que pode se procurar até aquele profissional que quer especialmente atender mais, de uma forma mais adequada, até porque ele é mais preparado, essa população. Mas eu não tenho dúvida de que todo profissional deve atender a todo paciente da mesma forma e é mulher, então precisa se avaliá-la do ponto de vista ginecológico. O câncer vai acontecer da mesma forma, não só o câncer de útero, mas mamas também. Sim. E as doenças cardiovasculares e a depressão, que é 2 vezes maior nessa população do que na população geral. Então, não há dúvida que é uma pessoa que merece todo o nosso cuidado. E, Mayara, voltando com você, os profissionais também têm que deixar de lado, de repente, posições pessoais? Sim, com certeza, que é o que a gente vê bastante, né? O profissional que tem a sua crença ou a sua concepção, só que acaba impedindo da pessoa de ter o acesso à saúde, que é um direito, né? Que está na Constituição. A gente tem que deixar essas coisas que a gente acredita que seja certo ou errado para a gente, né? Se dispor disso para atender bem a outra pessoa, né? Que é para isso que a gente está ali, que esse é o nosso trabalho, né? Eu quero muito agradecer a sua participação aqui no programa, Mayara. Obrigada, eu que agradeço vocês. Boa sorte aí com o canal para você e para sua parceira. Obrigada. Um abraço. Quero trazer uma questão para vocês sobre, detalhar mais essa questão do preservativo que é muito falada, né? Não existem ou existem os preservativos? Então, eles existem, né? Ideais para mulheres que fazem sexo com mulheres.
Eles existem, mas eles são pensados muito mais para a anatomia masculina, né, e para o sexo heterossexual do que para o sexo homossexual. Mesmo a camisinha feminina, né, acaba não respondendo, né, acho que as necessidades, né? Então, essa questão de que muitas vezes se coloca, né, para proteção em relação ao sexo oral, de cortar a camisinha, usar um plástico filme e tal, a gente acaba vendo que na prática, pelo relato das mulheres, acaba sendo pouco usado, né? Pouco favorecido. E o mercado não tem investido, né, em tecnologia e pensado em possibilidades, né, para essa população, né? Mas eu acho que a gente podia trazer outras questões que a gente pode pensar como prevenção, que acho que são importantes também para além da camisinha, né? Então, acho que a gente pensar na questão da higiene de acessórios que são utilizados, né? Então, assim, dildos ou vibradores, enfim, né? Lavar antes e depois de utilizar o preservativo nesses acessórios, né? A lavagem das mãos também é importante, a questão das unhas mais curtas, né? Tudo isso são questões que favorecem a prevenção. E outra questão que a gente trabalha bastante lá no coletivo é o autoconhecimento da mulher em relação ao corpo. Então, ela perceber também as secreções e o organismo, perceber alterações nisso, que podem se sinalizar como uma DST para que ela procure um serviço de saúde, né? E a própria mulher observar o corpo da parceira e elas poderem trocar essas informações, também é uma forma de prevenção, porque se ela faz um diagnóstico precoce, né, ela pode procurar ajuda. Então, a gente também trabalha na consulta a questão da mulher poder até fazer o próprio autoexame. Sim. A gente ensina isso na consulta, então ela pode inclusive ter um espéculo. É lógico que isso é muito pessoal e varia muito para cada pessoa, mas a gente explica isso e a mulher pode olhar e ver que tem alguma coisa errada e ela mesma procurar um serviço de saúde e se tratar nesse sentido. Eu gostaria de sinalizar uma outra questão. Sim, Carmita. A questão da mulher não aceitar de forma tranquila colocar algo dentro da sua vagina, né? Tanto mulheres hétero como mulheres homossexuais, o ato de colocar algo ali, seja o que for, é bastante difícil, não é uma situação tão cômoda. Eu ouço relatos de, mas como eu vou estar introduzindo um objeto na minha vagina? Isso é muito importante. Desmitificar é uma proteção, é necessário, é imprescindível. E a gente sabe que o uso de preservativo, de uma forma geral, entre a população, é muito aquém daquele que seria desejável. E isto é o que acaba disseminando de forma bastante grande as doenças. E é um mito achar que a AIDS já está completamente controlada, de forma nenhuma. Nós melhoramos muito, mas temos ainda muito que fazer. E usar preservativo é fundamental. Aquilo que nós temos no SUS não é o ideal, não é tão confortável assim, mas é uma camisinha feminina ou vaginal, né, que poderia sim estar ajudando a evitar muitas doenças sexualmente transmissíveis. Olha só, nós procuramos a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, levamos até eles todos esses questionamentos de equidade, qualidade no atendimento, possível oferta de preservativo para mulheres que fazem sexo com mulheres, enfim. Infelizmente, não foram enviadas informações que pudessem, enfim, ser apresentadas aqui, discutidas com você que está em casa. Perdeu-se uma boa oportunidade, né? Com certeza. De atualizar. A gente está no minuto. Pode falar. Só para completar, também de pensar também um pouco fora do uso da camisinha, né? A gente vê que essa inserção de uso de camisinha não está funcionando. Sim. Então a gente tem que pensar justamente como a Ana falou, em outras estratégias, né? Pensar além de prevenção, promoção da saúde, né? E da mulher procurar o serviço de saúde, não porque está fazendo relação sexual, mas sim por questão de analisar o seu próprio corpo. E pensar e ter certeza de que sim, não existe um método para as mulheres lésbicas. Não existe, ele é adaptado, né? Então a gente precisa trabalhar junto com essa população, né? Perguntar, ver esses grupos que estão dialogando, né? Porque a gente vê aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha um grupo que fez uma cartilha voltada para essas mulheres, né? E o próprio Ministério da Saúde poderia ter ajudado, né? E até ajudado a divulgar também essa cartilha. Então a gente pensar também um pouco fora da questão do uso camisinha, porque não funciona, então vamos olhar o outro viés, né? De como a gente vai fazer. Onde essa cartilha está disponível? Você lembra? Eu esqueci, mas é um grupo que tem... Grupo Arco-Íris. Grupo Arco-Íris. Isso, elas fizeram uma cartilha, né? Já tem um tempinho, mas ainda fala das ISTs no geral e os métodos de formas de uso de barreiras, que a gente chama, né? Para prevenir as ISTs no modo geral. Meninas, tempo
super esgotando. Vou colocar na tela o site do Coletivo Feminino, que a Patrícia veio representando, para o pessoal conhecer. Quero muito agradecer a participação de vocês. Enfim, provavelmente a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Tinha a questão da violência obstétrica, que eu também queria trazer aqui, não deu tempo, né? Mas a gente com certeza vai tornar a falar sobre essas questões. Tá? Muito obrigada. Até o próximo programa. Obrigada a você também de casa por acompanhar essa entrevista. Se quiser rever, basta acessar futuraplay.org. Até a próxima.